Tudo sobre o UFC nesse sábado. Moicano Wants Money vai vencer mais uma? Vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu voltei. Moicano Wants Money. Cara, desde que o Moicano virou um mercenário, o maluco não perdeu mais. O maluco vai para cima, finaliza, nocauteia, foi para as cabeças. E aí, né? Evoluiu na carreira, foi para um outro patamar como lutador mesmo, mas vai pegar uma pedreira. E lá na casa da pedreira, lá na França, vai dar bom, né? Vamos resenhar esse UFC inteiro desse sábado. Já deixa seu like aqui, porque ele é importante. Todo youtuber pede like, né? Os caras não pedem à toa. É importante. Dá essa moral para 3 tapinhas. Dá um joinha aí, dá o likezinho desde saída. Estamos sempre aqui no YouTube, estamos sempre aqui no Spotify também. E vamos para. Não temos espinho na garganta, porque o evento passado já foi desespinhado, né, pelos meus colegas. Ficamos órfãos do UFC no último sábado. Então, vamos direto para a pergunta capiciosa para os meus bravos guerreiros, né, os 2 leões de chácara que justificam 3 tapinhas ser o podcast menos humilde da internet brasileira. Não dá para ser humilde, abaixa a humildade. Se você tem Igor Meloto de um lado, João Menegali Barbe do outro. Bem-vindo, meus amigos. Quem fala primeiro? Levanta a mão aí. Eu falo primeiro. Eu. Meloto, então, se você foi macho, enquanto o Barbie ficou rindo aqui, né? Pena que a gente ainda não tem uma plataforma que mostra as 3 câmeras, né? Eu falei quem fala primeiro, o Barbie saiu correndo da sala. Meloto foi macho, falou primeiro. A pergunta capiciosa vai para o primeiro. Bem-vindo, meu amigo, mas já chega respondendo. Pergunta capiciosa. Na sua opinião, porque aqui a gente não enrola, né? Fica fazendo, que ao invés de direto ao ponto, na sua opinião, se o Moicano vence Benoit Saint-Denis nesse sábado, ele vai para o cinturão? E, na sua opinião, Moicano será campeão do UFC um dia, sim ou não? Bom, vamos lá então. O Moicano, se ele vencer a próxima luta dele, ele vai para 4 vitórias consecutivas, tá? No peso leve. Esse número é o mesmo número que credenciou o Arman Tsarukyan a disputar o cinturão. 4 vitórias consecutivas. Então, assim, o Moicano vai ter um argumento. Não é tão forte esse argumento, mas existe. Agora, por que não é tão forte? Porque o que mais importa nessa situação aí toda é a posição que o Moicano tá, né? E também quem ele tá vencendo. Olha a posição do Arman Tsarukyan para a posição do Moicano. O Arman é o primeiro do ranking. E o Moicano é o 11º. Então ele tá muito longe daquela galera ali do top 5. Tem que vencer um cara que tá ali para se credenciar. E o Benoit Saint-Denis é esse cara? Não é. E aí que é o problema. O Benoit Saint-Denis, inclusive, tá atrás do Moicano no ranking. É o 12º. Então, assim, a maior vitória do Moicano ali para disputar o cinturão é o 12º. Então não faz sentido ele disputar o cinturão. A menos que ele não tivesse alguém para fazer isso, né? Mas tem o Dan Hooker, que tá com 3 vitórias aí na categoria. De repente, o Max Holloway, né? Venceu o Justin Gaethje, vai disputar o cinturão com o Ilia Topuria. Se o Holloway aí resolve abandonar o peso pena e voltar aí pro peso leve, e aí? De repente, o Holloway fica na frente. Né? Tem o Charles do Bronx, que vai enfrentar o Michael Chandler. A luta pode também credenciar um desafiante. Eles têm muito mais mídia, né? Então, se tiver que escolher entre sim e não, eu escolho não. Acho que o Moicano não vai disputar o cinturão, não. Acho não. Não vai mesmo. E com relação a ser campeão, é mais difícil ainda. Eu voto não. Se tem que escolher entre sim e não, é não. Infelizmente, eu gosto do Moicano, mas a gente tem que ir até pelas estatísticas aqui. Ele tá com 35 anos. Na história do UFC, somente 2 lutadores com 35 anos ou mais venceram uma disputa de cinturão do peso mosca ao peso meio médio, que são essas categorias que exigem mais do físico dos atletas. Então, que é o Tyron Woodley e o Belal Muhammad. Então, eu não acredito que o Moicano vai ser campeão, não. Meu voto é não. Ok, não, aqui ninguém fica em cima do muro, Barbie.
agora que você voltou para a sala, a pergunta que... Primeiro, deixa eu ouvir sua voz, que todos nós... A gente gosta de ouvir o seu timbre de voz, Barbie. Fala qualquer coisa. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Três Tapinhas aqui com o seu Capitão Carisma. Reúnam-se, soldados, pois eu vos trago a verdade. Mais uma semana entrando, mais coisas para serem ditas, mais lições para serem aprendidas. Então, diga para mim, diga para os cavaleiros e para as donzelas, se na sua opinião, se o Benoit Saint-Denis vence o Moicano, ele está mais à frente. Ele vai para o cinturão na próxima luta, ele pode sentar na cadeira e esperar o que acontece e ver se cai um total shot na cabeça dele. E, na sua opinião, Benoit Saint-Denis será campeão do UFC um dia, capitão? Veja bem, a coisa interessante de você falar que, tipo, o Benoit Saint-Denis está na frente do Moicano é porque uma coisa que vale constar aqui é que a maior vitória do Benoit Saint-Denis, invariavelmente, se ele vencer o Moicano, seria o Moicano. Sabe, em questão de ranking, em questão de nome, em questão de tudo, seria a maior vitória da carreira dele. E eu realmente não acho que uma vitória em cima do Moicano poderia projetar ninguém a disputar o cinturão. Como o Meloto falou a respeito dos caras que estão na frente dele, objetivamente falando, né? Você pega o Armando Sarukian, que é o óbvio próximo desafiante ao cinturão, depois já tem o Charles do Bronx, tem o Michael Chandler, tem o Dan Hooker, essa galera tá na frente, sabe? E o Benoit Saint-Denis precisa pelo menos de uma vitória em cima de um top 5 para pelo menos pensar em disputar o cinturão. Agora, a respeito se ele vai ser campeão um dia, eu acho que não. Eu vou dizer assim, na verdade, não. Não existe acho, né? A ideia aqui é que não existe acho. Porque o que eu acho que a última luta dele contra o Dustin Poirier foi meio que um despertar para mim e para muita gente que realmente aquele estilo de luta que o Benoit Saint-Denis impõe nas lutas dele, ele mesmo não aguenta. E essa tinha sido a coisa mais impressionante, né? Que a gente tinha falado a respeito das lutas dele, por isso que a gente estava achando que ele poderia ganhar do Dustin Poirier. Que ele parecia ter um tanque de gás infinito. Impunha força física, cara grande, chuta muito bem, bate pesado, grande potencial de finalizações, então a gente ficava, bicho, esse cara é meio imparável. Aí chega na luta contra o Poirier, ele cansou muito em um round e meio. Aí você vai pegar ele e colocar ele contra um cara como o Makhachev, um cara que é super defensivamente responsável, que tem cardio para 40 rounds se for necessário. Eu acho que é meio difícil de ver uma vitória aqui do cara que se exaure em um round e meio. Eu acho muito difícil confiar num lutador assim quando você coloca ele contra os melhores lutadores da categoria dos leves, que é uma das categorias com maior profundidade de talento dentro do UFC. Então, não. E deixa eu só fazer uma correção em tempo real aqui. Peço até desculpas para você, Barbie, porque eu te induzi a um erro, e aos ouvintes também, e telespectadores, que, na verdade, o Benoit Saint-Denis está atrás do Moicano no ranking, tá? Ele é o 12º e o Moicano é o 11º. Mas muito bem respondido, justificado. E segundo os nossos especialistas aqui de Três Tapinhas, desta luta, deste evento principal, não sairá um campeão do UFC jamais. É isso que a gente fala mesmo. Rampazzo reage. Rampazzo reage. Brutamontes e desdonzeladas, abre aspas, para ele, né? Para o nosso nutricionista, para o nosso chefe de cozinha, Gabi Nutrichef. Duas lutas que me marcaram. Lembrar, né? Que o último episódio foi um episódio histórico por dois motivos. Primeiro, porque eu não participei. Então, né, o brilhantismo de Rampazzo não esteve presente. E segundo, que os dois leões de chácara aqui trouxeram as lutas históricas das vidas dele. Aí olha que legal que o Gabi falou aqui, abre aspas. Duas lutas que me marcaram muito por terem sido nos pesados, que eu não vejo ninguém comentar mais, e justamente uma categoria difícil de criar bons duelos, foi Minotauro versus Randy Couture e Mark Hunt versus o Pezão Bigfoot. Foram duas lutas extremamente pegadas e que duraram e foram empolgantes durante a luta toda. Muito bem lembrado, Gabi. E na sequência, o segundo comentário que eu quero reagir aqui é o do Matheus Ribeiro. Abre aspas. Que conteúdo foda. Melhor podcast sobre MMA do Brasil. Aí alguém que enxerga o óbvio, né? Né, Matheus?
Meu top 5 melhores lutas. 1. Lawler versus Condit. E só um parênteses. Ninguém fala dessa luta. Lawler versus Condit. Todo mundo fala de Lawler versus Rory McDonald. Eu achei Rory versus Condit melhor do que contra o McDonald. Eu achava que eu estava sozinho nessa. Muito, muito bem o senhor, viu, Matheus? Tamo junto. Segunda, Giri versus Glover. Essas o Barbie e o Meloto trouxeram, e eu tendo a concordar com os dois que ela é potencialmente a maior luta de MMA da história. Como o Meloto falou, teve tudo. Tudo. Teve tudo. Terceira, Adesanya versus Gastelum. O Barbie trouxe essa para jogo. Quarta, Poirier versus Gate 1. E quinta, Whittaker versus Romero 2. Bela lista, hein, Matheus? Muito bem, negão. Bem-vindo, tamo junto e misturado. E vamos agora voltar, entrar com os dois pés na porta, vai ser Paris. Benoit Saint-Denis versus Renato Moicano. Meloto, conta pra gente que horas começa o card principal. Não me canso de lembrar que aqui a gente começa resenhando o card principal. Quem é raiz mesmo, quem gosta mesmo de MMA, fica até o fim do podcast para ver depois o card preliminar. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta do card principal, Melotíssimo? Bom, vamos lá. O card principal está previsto para começar às 16 horas, na hora de Brasília, e a primeira luta é entre o Farresian e o Matt Frivola. Aqui é um duelo entre lutadores com características bem opostas. O Farresian é um cara alto, magro para a categoria ali, né? Justamente por ser alto, e ele aparenta não ter muita força, não tem muito poder de nocaute. Não consegue vencer os seus oponentes da via rápida, nem finalizando. E são lutadores adversários que ele poderia fazer isso, mas ele não tem conseguido. Mas vem de 3 vitórias, né? E 3 vitórias seguidas no UFC não é para qualquer um. Já o Matt Frivola vem de derrota, né, para o Benoit Saint-Denis, mas antes tinha nocauteado o Drew Dober, ou seja, ex-top 15 dos leves. E é um cara mais agressivo, vai para matar ou morrer ali quando sente cheiro de sangue, só que aí acaba se expondo, né, muitas vezes. Por conta dessa agressividade e dessa força que aparenta ter mais, né, de nocautear, de buscar o fim da luta, eu acho que ele vence essa luta aqui, embora ele seja zebra nas casas de apostas. Mas o Farresian está numa sequência boa e pode abafar esse ímpeto do Frivola. Tô empolgado para essa luta aqui, porque eu quero ver do que o Farresian é capaz, qual que é o teto dele. Talvez seja agora já. E na sequência, segunda luta, o Barbie, a gente tem o Morgan Charrieri contra o Gabriel Miranda, e o Gabriel brasileiro, né? Cara, zebríssima. Talvez a maior zebra do evento. Eu vou olhar aqui depois com calma e confirmo isso. Comenta um pouco, você concorda com essas odds, Barbie? Cara, eu acho que essas odds estão bem desniveladas, pelo menos na minha opinião. Eu acho que o Charrier é realmente o favorito aqui, é um excelente lutador, um excelente trocador. Gosto muito dos chutes médios dele, gosto muito da forma que ele chuta, que ele trabalha chutes. Mas eu também acho que o Gabriel não é um mau lutador de forma alguma. Ele tem uma derrota aí dentro do UFC, que foi pro próprio Benoit Saint-Denis. Depois venceu o Shane Young em uma passada de caminhão, sabe? Tirou para absolutamente nada. Então, eu acho que essas odds estão extremamente desniveladas. Como eu falei, ainda acho que o Charrier vence. Acho que ele é o trocador mais técnico entre os dois. Acho que essa questão de medir a distância, controlar com chutes, vai favorecer ele. Mas eu acho que é uma luta bem mais competitiva do que as odds estão indicando. E a próxima luta, Meloto, é toda sua. Bom, a próxima luta é entre o Kevin Jousset e o Brian Battle. O Jousset é francês, mas mora na Nova Zelândia, treina lá com o Israel Adesanya e companhia na City Kickboxing. Ou seja, é um striker, mas eu vejo ele se destacando mais pelo boxe do que pelo kickboxing. Então, na última luta dele, ele ganhou do Kenan Song, numa luta que ele lutou sempre na curta distância, usando muito o boxe, minou muito o rosto do chinês. A luta terminou na decisão dos juízes, né, mas ficou bem estragado a lataria lá do Kenan Song. E, então é isso, o Jousset se destaca por esse atributo dele, tem muito volume de socos, me chama a atenção por isso. E o Brian Battle, cara, essa luta vai ser interessante porque o Brian Battle gosta de andar pra frente, gosta de ser agressivo, gosta de impor o ritmo dele nas lutas,
E aqui vai ser um choque, né, entre dois lutadores que gostam de fazer isso. Então, assim, vai depender quem tem mais técnica. Eu acho que em pé o Kevin Jussé é mais técnico. O Brian Battle tem lutado muito bem nessa área recentemente, evoluiu muito, né? Só que eu acho ele um pouco mais lento e ele não mexe tanto a cabeça. Só que ele tem um grappling muito a favor dele. E aí pode ser o diferencial nessa luta. O grappling do Brian Battle. Se a luta ficar dura em pé, ele pode levar para o chão e lá ele vence. Então eu concordo com as odds. Ó, a próxima luta, o William Gomis contra o Joanderson Brito. Eu quero que vocês dois comentem, falem o que vocês quiserem falar, só me respondam uma coisa também. Se o William Gomis entregar uma luta boa, temos aí uma potencial luta da noite? Cara, eu acho que o Joanderson Tubarão é um cara muito incapaz de fazer lutas ruins. Então, possivelmente sim, mas, igual você falou, se o William Gomis entregar uma luta boa, eu já vou dar spoiler que esse aqui entra no meu campo minado, porque eu honestamente não estou entendendo muito bem a ideia por trás desse casamento de lutas, porque olhando o cartel deles, olhando os nomes que eles pegaram recentemente, me parece que o Joanderson deveria, pelo menos, estar muito à frente do Gomis dentro da categoria dos penas. São 5 vitórias consecutivas. Nas últimas 2 lutas, venceu o Jonathan Pearce e o Jack Shore, que para mim já são lutadores não só melhores do que o Gomis, mas também melhor, mais bem credenciado, sabe? Então, para mim, essa luta é um tremendo passo para trás para o Joanderson. Eu só espero que ele esteja levando ela muito a sério. Ô, Barbie, só uma coisa, quando eu perguntei se ela é uma potencial luta da noite, é porque tem a possibilidade do Joanderson Brito fazer a luta parecer fácil. Aí estaria mais pendente de uma performance da noite pro Joanderson do que para uma luta da noite. Você apostaria no que aí, hein? Cara, eu apostaria mais numa entrega de performance da noite se eu tivesse que apostar. Essa tá aquela coisa que, assim, eu tô tentando ser muito mãe de Gená nesse aspecto, mas, cara, eu acho que o Joanderson tem uma vantagem tremenda em questão de capacidade atlética, poder de nocaute, até mesmo técnica, e se as coisas estiverem dando errado para ele, eu acho que ele ainda tem vantagem em termos de wrestling e jogo de chão, sabe? Para mim é muito difícil enxergar a possibilidade do William Gomis se sobressair durante essa luta. E aí, Meloto, assina embaixo? Eu ainda estou um pouco receoso com essa luta, porque o Gomis, embora ele não tenha tantas credenciais ainda, ele é o tipo de lutador que anula um pouco o ponto forte dos adversários dele. Todas as lutas que ele tem feito no UFC é sempre uma decisão dividida, uma decisão equilibrada ali, majoritária. É difícil de se impor contra ele. E o Joanderson, embora ele, eu levo muita fé nele a longo prazo, ele, cara, tu gosta de usar essa expressão, né, Rampazzo, que tem um elefante na nossa sala, que é aquela derrota do Joanderson pro Bill Algeo. Cara, eu quero entender o por que ele perdeu aquela luta. Eu tô tentando entender, decifrar ainda, porque o Bill Algeo mostrou para mim que não é tudo isso. E o Gomis tem uma altura, segundo os dados do UFC e questões físicas muito parecidas. Eu quero entender se de repente foi a questão física lá que pesou pro Joanderson, porque ele foi morrendo no gás durante o confronto, e aí pode ser que isso aconteça agora também. Então eu tô um pouco receoso, hein? Não tô com tanta sede ao pote nessa luta aí, mas eu acho que o Joanderson vai vencer, mas não tanto com essa facilidade. Tá certo. Será que temos um mico aí dentro de um avião indo para o Canadá? Será? Qual que é a próxima luta? Bom, a próxima luta é o Come Event, né? Entre o Nassourdine Imavov contra o Brendan Allen. Luta muito importante aqui para o cenário dos pesos médios, né? O Imavov é o número 4 da categoria, vem de nocaute sobre o Jared Cannonier, enquanto o Brendan Allen vem de 7 vitórias consecutivas e venceu o Chris Curtis na última luta dele. E assim, além dessa luta ser importante, ela poderia até ser o main event. Ela é equilibrada, cara, porque são 2 lutadores aqui que eles podem muito bem anular o ponto forte um do outro. O Imavov se destaca mais pela trocação dele, tem muita contundência, ele gosta de mesclar também com quedas, mas eu vejo mais o striking como o carro-chefe dele, se movimenta muito bem. Já o Allen, eu vejo o grappling como o carro-chefe dele. Cara, é um dos melhores grapplers que tem aí no UFC, dos pesos médios, talvez. Olha, tem o Rodolfo Vieira, né, claro. Mas, assim, é muito bom nessa área, muito bom mesmo.
Paul Craig, né, na última luta que eles fizeram aí, foi espetacular, né, uma aula de chão, de jiu-jitsu ali, e, enfim, se ele conseguir levar essa luta pro chão, ele vai ter a vantagem. E aí, mas assim, será que ele vai conseguir? Né, fica essa questão. E em pé, por mais que o Imavov eu vejo como superior, o Allen tem dado trabalho para todo mundo que é bom nessa área também, velho. Então, assim, luta difícil de cravar aqui um vencedor, mas eu vou respeitar as odds, embora eu acho que elas estão um pouquinho mais desequilibradas do que deveria, mas eu vou respeitar o favoritismo do Imavov, eu acho que ele vence essa luta também, mantendo a maior parte do tempo da luta em pé, e onde eu acho que ele é superior, e é isso, vai lutar em casa, vai correr das quedas do Allen, que é o que ele tem que fazer para vencer essa luta aqui. Ele não pode ser quedado, porque o Allen quedou o Chris Curtis na última luta 6 vezes. E o Chris Curtis tinha uma defesa de queda muito boa, hein? Rodolfo Vieira, quando tentou quedar, não conseguiu. Então, assim, luta dura, luta equilibrada, mas eu fico com o Imavov por uma pequena margem. Ô Barbie, comenta essa luta, e só chancelando como o Meloto falou, a gente tem a luta principal aí, como eu falei, né? O Moicano 11º contra o Saint-Denis 12º. Nessa luta que é o Common Event, a gente tem o 4º Nassourdine Imavov contra o 8º Brendan Allen, hein? Cara, eu acho que você tocou num ponto aqui bem interessante. Para mim, essas lutas deveriam ser invertidas, ainda mais levando em consideração a importância dessas lutas dentro das suas respectivas categorias, porque essa luta do Allen contra o Imavov possivelmente define o desafiante a cinturão depois do próximo. Né? Porque se a gente levar em consideração que o próximo vai ser o Strickland, depois tem... Essa categoria está meio embolada, sabe? Porque tem aí o Whittaker contra o Chimaev de um lado, tem o Imavov contra o Allen, tem o Borralho correndo por fora, sabe? Tem muitos potenciais lutas para disputar o cinturão aqui, mas para mim a questão é que se um dos dois aqui vencer essa luta com muita autoridade, ele pode furar a fila, sabe? Ainda mais, principalmente eu acho que se for o Allen, porque o Imavov já lutou contra o Strickland e foi uma luta meio modorrenta, assim, que o Strickland venceu na decisão, acho que por 3-2, 4-1, coisa assim. Então, se o Allen obliterar o Imavov, ele poderia muito bem dar uma furada nessa fila. E eu acho que essa luta seria interessantíssima de ter 5 rounds. As últimas lutas, tanto do Imavov quanto do Allen, tiveram 5 rounds. E elas passaram, as duas passaram do terceiro. Então, para mim, é muito doido que agora os caras ganham as lutas e subitamente diminui o tempo que eles vão lutar dentro do octógono. Para mim, isso não faz sentido algum, esportivamente falando, pelo valor do entretenimento também não faz sentido algum. É um dos motivos que eu sou bem contra essa questão de só a luta principal ter 5 rounds. Essa aqui deveria. Mas aí tem um ponto que é o seguinte, né? Eu concordo 100% com você, com vocês dois, mas assim, essa inversão de luta, eu acho que se deve muito por conta do Renato Moicano. De como ele chamou o hype para ele, de como ele chamou as atenções para ele. Inclusive, eu vou falar mais disso no final desse podcast. Aí tem outra coisa aí, o Saint-Denis, parece que ele tá muito popular na França lá também, viu? Tem comentários aí que eu vi rolando aí que ele tá mais popular que o Cyril Gane. Olha que interessante, hein? Enfim. Moicano antes money, Meloto. Chegamos na luta principal. E na luta principal é a hora do Barbie brilhar. O Barbie pode não brilhar no palpite, mas o Barbie brilha na análise de luta como ninguém neste planeta. O melhor analista de lutas do planeta é nosso, é Brazuca, é 3 tapinhas. Barbie, o que o Renato Moicano vai trazer? Análise, eu quero saber o que o Renato Moicano vai trazer de armas para conseguir passar pelo furacão Benoit Saint-Denis. Cara, o Renato Moicano, desde que ele estreou no UFC, na verdade, um dos caras que... Ele é um dos poucos caras que eu já tinha batido o olho nele e gostado muito, antes mesmo de estar no UFC, quando ele estava lutando no Jungle Fight, as primeiras lutas dele. E sempre foi um lutador que eu gostei muito, porque o que eu gosto no Moicano é como que ele é um cara inteligente no sentido de saber como utilizar as armas dele, porque ele não é um cara que tem uma capacidade atlética muito fora da média, ele não é um cara que tem 40 truques na manga,
não tem a trocação mais esplendorosa, não tem o chão mais esplendoroso, mas ele é um cara que sabe muito bem como utilizar as armas que ele tem para ganhar vantagem na luta. Então, eu lembro direitinho da luta dele contra o Aldo, que, tipo assim, mesmo que o Moicano tenha saído derrotado dessa luta, foi muito interessante como que ele, contra um cara mais técnico, mais atleticamente capaz, já estava conseguindo achar os contragolpes, estava conseguindo achar o timing, tentou ali uma joelhada voadora que se deu mal, mas acho que a questão para mim foi como que ele estava conseguindo combater um cara mais técnico e mais atlético, baseado na capacidade dele de utilizar muito bem as armas que ele tem. Ele tem uma boa movimentação, ele tem um bom senso de distância pelo octógono, um bom senso de espaço, que eu quero dizer, bons chutes baixos, um ótimo jab, onde ele brilha mais é no chão. A maior parte das vitórias dele é por mata-leão, ou até mesmo por ground and pound, que é uma coisa que ele faz muito bem. E eu vou dizer que, assim, até o momento, o Moicano, como você falou muito bem, ele está numa fase bem melhor da carreira dele agora, mas eu nunca me convenci muito com essa subida de categoria dele, porque ele sempre foi um cara longilíneo, e aí ele sobe de categoria e subitamente ele não tem mais essa vantagem de envergadura e altura que ele tinha antes, mas ao mesmo tempo ele não compensou isso com um grande aumento de força física. Então a impressão que dá é que isso trouxe mais desvantagens do que vantagens para ele, pelo menos a longo prazo, sabe? Mas ele ainda é um lutador extremamente capaz, e a prova disso é que ele continua ganhando lutas, continua dentro do ranking, só não sei se foi o melhor momento, assim, para essa movimentação. Uma coisa a respeito do Moicano é que ele tem um ótimo olho para contragolpes, um excelente timing, mas só que ele se complica quando o adversário só avança, sem ter muito medo do que está vindo, sabe? O Moicano precisa de tempo, o Moicano precisa daquele espaço. Ele precisa de um lutador que está tentando pensar no que fazer, e aí o Moicano consegue achar os contragolpes, consegue achar as coisas dele muito bem. Quando o adversário só quer avançar sem pensar muito no que está vendo do outro lado, o Moicano se complica mais. Eu gosto também de como que ele mescla a questão da trocação com o wrestling dele, porque ele não tem as entradas de queda mais técnicas do mundo, mas ele sabe pegar num time muito bacana. Ele sabe fazer a movimentação constante e fazer o adversário pensar que a queda não vai acontecer, e aí ele entra num double. Como eu falei, não é o double mais técnico nem mais explosivo do planeta, mas é na hora perfeita e consegue levar a luta para onde ele tem maior vantagem. Eu acho que o jogo de chão dele aqui é o grande diferencial para ele nessa categoria. Eu não acho que ele tem o melhor jogo de chão do planeta, mas é um jogo muito sólido, ele é muito letal pegando as costas dos adversários e até o momento isso fez bastante a diferença nas lutas dele. Barbie, se você me permite acrescentar um ponto na análise do maior analista de lutas do Brasil, no jogo do Moicano, é um fator que eu considero fundamental para um lutador, que tem um caráter absolutamente subjetivo também, que é a autoconfiança. Esse rapaz, ele está num momento muito especial, ele está exalando autoconfiança, e de alguma forma isso vem ajudando e pode ajudá-lo e fazer a diferença nessa luta, concorda? Concordo absolutamente. Eu falo com as pessoas dessa questão da estrela, dessa coisa que é imprevisível, que é meio tipo intocável, assim, de por que você acha, quando teve, eu sempre comento esse exemplo, mas quando o Borrachinha foi lutar contra o Romero, a galera tava, bicho, é um salto pro Borrachinha, vindo de tempo inativo, e eu tava, mas tem a estrela, sabe? Tem a estrela, tem o cara achar que ele tá na lua, sabe? O cara achar que ele é o melhor lutador do planeta. Isso ajuda muito e eu concordo com você. Eu acho que o fato do que o Moicano tá entrando nas lutas se sentindo invencível tá fazendo ele um lutador melhor. E é interessante, porque, em tese, o adversário dele tá passando por um momento contrário a isso, né? Ele tem um choque de realidade aqui. Será que ele vai conseguir exibir a mesma confiança? Perfeito. E do outro lado temos o adversário dele, né? O Benoit Saint-Denis, que foi favorito contra o Poirier, começou muito bem a luta, cansou, arrefeceu, perdeu. E aí? O que você imagina? Que ajustes que ele pode ter feito e quais as valências? Como que você entende que ele vai fazer para vencer Renato Moicano e sua autoconfiança? Você entende que uma coisa interessante a respeito de lutadores de pressão, quando eles tomam uma derrota cachapante como essa, é que eles,
se ele tiver um mínimo de senso, ele pensou, algo precisa mudar. Eu não posso entrar nas lutas e cansar em 7 minutos. Eu não posso sustentar esse ritmo. O que acontece, às vezes, é que eles corrigem demais, sabe? Eu acho que o exemplo mais claro disso, para mim, foi quando o Alonzo Menifield perdeu a primeira luta dele no UFC, e aí ele entrou para a luta dele contra o Vincent Pru, e o cara não conseguia fazer nada. Ele estava com medo de avançar, ele estava com medo de gastar o que não podia, acabou ficando na distância e sendo brutalizado, foi dominado e brutalizado. Então, tipo assim, chegou nesse ponto da carreira dele, que ele estava num processo de transição, mas aí ele nem era o lutador de pressão e também ele não era uma outra coisa que ele se desenvolveu depois, um cara mais cauteloso, um cara que dosa mais o gás, que não avança tanto. Ele estava no meio das duas coisas. E eu fico pensativo se o Benoit Saint-Denis não vai entrar com essa, porque a pressão dele é o que fazia ele ser um lutador tão assustador assim, sabe? O cara entrou contra o Marretinha na luta entre eles, chutou sem parar. E aí, quando ele parou de chutar, era para tentar a queda, quando ele estava por cima, bateu sem parar, foi tentando finalização. Tipo assim, é um cara que a pressão dele foi realmente impressionante. Eu assistindo esse cara, estava pensando, se esse cara realmente tiver o tanque de gás para 3 rounds, ele vai ser campeão. Mas agora eu sei que ele não tem, pelo menos ele não tem quando as coisas não dão certo, né? Porque você ter o tanque de gás quando está tudo dando certo, beleza, ainda é uma qualidade, mas não tanto assim quando você está lutando contra os melhores do planeta. Mas o que o Benoit Saint-Denis faz bem? Chuta muitíssimo bem, um canhoto de perna muito solto, belos chutes altos, belos chutes médios, combinando bem entre os dois, tem bom poder de nocaute, é um cara grande para a categoria também, tem mão pesada, muito forte fisicamente, ótimas quedas, e um jogo de chão, cara, o ground and pound dele constantemente ativo, tentativa de finalização, principalmente atacando o Mato Leão. E o que eu acho engraçado é que ele também é um daqueles caras que é tipo assim, isso não deveria funcionar, mas funciona. Porque é daquele cara que ele vai dar um chute alto e se jogar numa queda. E eu não consigo imaginar 2 golpes que sejam mais incongruentes um com o outro, sabe? Ao invés de um preparar o outro, um, na verdade, atrapalha a tentativa do outro. Mas você vê isso nas lutas dele e isso dá certo, porque é uma capacidade atlética muito fora do normal e ele tá preocupando o adversário com coisa demais. O nocaute dele em cima do Frevola, cara, ainda tem gente hoje que fala, bicho, mas essa foi uma burrice absurda do Frevola. Mas a questão é que é isso que acontece quando você tá lutando com um cara que varia as alturas dos chutes dele, sabe? O Frevola tava achando que o chute viria médio, veio alto, pegou ele de guarda completamente baixa. Então, tipo assim, existe um método aqui, sabe? É o que a gente chama de duplo ataque do canhoto, que é você chutar em 2 alturas, combinar isso com direto de esquerda, que são golpes que vêm mais ou menos do mesmo movimento do corpo, e é difícil você prever onde que esses golpes vão, você meio que tem que adivinhar, sabe? Até na luta contra o Marretinha foi interessante que o Marretinha não estava bloqueando o chute médio, ele estava falando, chuta mais, mas ele não estava bloqueando, porque ele estava com medo de baixar a guarda e tomar um chute na cabeça. Mas, enfim, eu acho que é isso que o risco que o Benoit Saint-Denis traz para a luta, até o momento, pelo menos, é esse. Ele é um cara com uma pressão fora da média, ele é um cara com uma força física fora da média, um poder de nocaute fora da média, e é um cara que é técnico em todas as áreas. Ele pode ser meio desconjuntado, mas ele sabe lutar em todas as áreas que a luta transcorre muito bem. Ô, Barbie, e o que vai acontecer quando esses jogos, desses 2 lutadores, se encontrarem no octagon lá pelas 7 da noite, horário de Brasília, né? Quando essas valências, quando essas qualidades de cada um deles se chocarem lá no octagon, o que vai acontecer e quem que vai vencer? Cara, então, como eu falei aqui na minha análise contra o Moicano, o que me preocupa para essa luta é que o Moicano não se defende muito bem quando o adversário vem desconjuntado contra ele, igual o Benoit Saint-Denis faz. O Moicano é um bom contragolpeador, mas ele precisa de tempo e espaço, sabe? Eu acho que um exemplo interessante a respeito disso é quando Matt Brown e Rob Lawler se enfrentaram e o Matt Brown foi para cima e imediatamente foi contragolpeado. E depois disso ele já não estava mais com o mesmo pique para ir para cima, sabe? Você tem que fazer o cara com pressão achar que você vai contragolpear ele toda vez. Isso não é verdade, mas você tem que fazer ele pensar que é. E o negócio é que eu não sei se o Moicano
tem a pressão, tem o poder nas mãos para fazer o Benoit Saint-Denis pensar, eu não posso simplesmente encurtar em cima desse cara. Porque a questão é que o Benoit Saint-Denis fez isso com todo mundo, sabe? Ele fez isso, inclusive, com o Poirier, que é um cara muito mais letal, muito mais experimentado do que o Moicano. Aqui entram outras coisas, porque eu tô falando todo esse tipo de coisa pensando, e vocês devem estar pensando, pô, o capitão tá achando que o Benoit Saint-Denis vai passar o caminhão em cima do Moicano. Eu acho. Por 1 round e meio. Essa luta tem 5, cara. Então, eu fico muito pensativo a respeito da duração dessa luta, porque, para mim, o que realmente define essa luta é se o Benoit Saint-Denis vai conseguir eliminar o Moicano nos primeiros 8 minutos de luta. Isso aqui constando que ele vai entrar exatamente igual ele entrou na última luta dele, sabe? Porque, igual eu falei, se ele quiser ser um pouco mais técnico, no sentido de não pressionar tanto, de tentar trocar mais na longa, eu acho que o Moicano vai dar uma aula nele. E aí entra essa questão de, tipo assim, o cardio dele, mesmo que ele não esteja queimando esse cardio, ainda não é dos melhores. E o fato dele estar tentando trocar na distância contra um cara que é melhor do que ele diz, não vai ajudar. Mas, assim, em questão de palpite, igual eu falei, eu tenho que ir muito pelo que eu vi. E é uma coisa meio difícil. O meu palpite aqui vai ficar com o Benoit Saint-Denis, confiando que ele é um panguá. É interessante isso aqui, mas a confiança é meio que nisso, que ele não vai ter aprendido as coisas para a luta dele, que ele vai ter treinado só cardio, pensando, vou fazer o mesmo jogo, mas dessa vez vou durar. E eu acho que para essa luta em particular, aquele jogo é meio que perfeito. É o ideal, é o que ele deveria fazer, é o que ele deveria realmente entrar para fazer. O Moicano, o que ele tem que fazer, bicho, ele tem que durar. Ele tem que aguentar a pressão, ele tem que aguentar o que está vindo do outro lado, fazer essa luta passar para o terceiro round, e a partir daí, eu acho que pode ser um domínio unilateral dele, inclusive, mas eu não acho que ele consegue, eu não acho que ele tem a força física, o poder de nocaute e a defesa para sustentar a pressão que o Benoit Saint-Denis coloca nos primeiros momentos. Então, meu palpite está sendo no francês. Atenção, Matheus Ribeiro, o papo é com você mesmo, cara. Você, como a gente não é o melhor podcast sobre MMA do Brasil, então vou te dar uma missão. Pega o link desse podcast aqui e compartilhe, mande para 3 pessoas. 3 pessoas. Matheus, chamei na chincha, brother. E você, cavalheiro, você, donzela, faça o mesmo. Nós somos o melhor podcast do Brasil, mas a gente é pobre. A gente não tem dinheiro. A gente não consegue pagar o YouTube ainda para impulsionar o vídeo, para crescer, a gente não consegue. A gente precisa desse crescimento orgânico. Você que está assistindo esse podcast, chegou até aqui, alguma coisa você vê de valor nele. O Matheus vai mandar para 3 pessoas. Você, que não é o Matheus, manda para um só. Manda esse podcast e fala, segue os caras lá, vamos fazer bater 1.000 seguidores para o Barbie vir aqui ao Savô imitar uma galinha. Né? Por favor, compartilhe este podcast, este episódio com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus parentes. Meloto, chega mais, conta pra gente alguma informação, alguma fofoca sobre o Benoit Saint-Denis, sobre o Renato Moicano, sobre algum outro lutador, sobre o evento como um todo. Alguma coisa sobre o UFC Paris. Por favor, Meloto. Bom, vamos lá. Que o Moicano é zebra para esse confronto, a gente não tem dúvidas, né? É realmente a zebra aí. E isso também repercute entre os analistas oficiais do UFC. O Michael Bisping, ele acha que vai acontecer um choque de realidade para o Moicano nessa luta. Eu vou abrir aspas aqui para ele, porque pro que ele falou. Ó. O Saint-Denis vai ser extra violento por estar em Paris. Mesmo que o Moicano seja muito bom, habilidoso, com ótimo jiu-jitsu, muito confiante e bom com os punhos, ele não faz ideia de onde está pisando. Ele está voando para território inimigo e eu mal posso esperar por isso. Disse o Bisping aí em seu canal no YouTube. É óbvio que é um europeu, né? Talvez vai puxar sardinha para o europeu ali também, mas vale ressaltar aqui que é uma opinião oficial de um comentarista do UFC. Já pensou Moicano, se o Michael Bisping vai entrevista o Moicano depois da vitória e o Moicano vai para cima do... O que você falou aí, irmão? E aí? Consegue, Meloto? É verdade. E o Moicano, ele... Assim, essa luta até surgiu dúvidas de por que o Moicano aceitou esse confronto, porque ele tá pegando um cara que tá atrás do ranking, vindo de derrota, né? E aí ele explicou por que ele aceitou. Ele falou assim, ó, abre aspas, o Saint-Denis é um cara relativamente novo no UFC, mas é bem famoso, principalmente na Europa.
Não estou me importando muito com o ranking. O que importa é a popularidade dos atletas que você enfrenta. Estou indo lá para estragar a festa. Eu não escolho luta. Não quero ficar parado. Eu tenho 35 anos já. Não sou novo. Então tenho que aproveitar minhas oportunidades. Tenho treinado há muito tempo. Então quero fazer essa luta. E quem sabe fazer mais uma em dezembro. Disse aí o Moicano ao 12 Esportes, né? Esse site aí que fez essa entrevista. E o Moicano ainda assim revelou que tem um trunfo aí, né, para quem está duvidando muito dessa vitória dele, para esse confronto. Ele disse o seguinte: não gostaria de entrar em detalhes sobre isso, mas, sem dúvida, o Dustin Poirier vem me ajudando muito nessa luta, para os treinamentos. Ou seja, o Poirier está treinando com o Moicano aí, que foi o último cara que venceu o Sandri. Pode dar dicas aí para o brasileiro vencer esse confronto aí. Maravilha, Meloto. E agora vamos falar sobre o card preliminar, né, que vai começar cedo. Que horas começa o card preliminar? Ou seja, que horas começa o evento? E qual a primeira lutinha? Bom, a primeira luta, o card preliminar, né, começa às 13 horas, no horário de Brasília, 1 da tarde. Primeiro confronto entre o Bolari Oki contra o Chris Duncan, lutador belga contra o da Escócia. Bom, o Oki tá fazendo a segunda luta dele no UFC, mostrou no Contender Series, tem muito poder de nocaute. No UFC ali, a estreia dele foi contra um cara que era de uma categoria abaixo da dele. Ele não conseguiu mostrar muita coisa, mostrou algumas brechas, inclusive no grappling defensivo, que é um dos pontos fortes do Chris Duncan. Eu acho que o Oki é favorito, que ele tem poder de fogo em pé muito interessante, para um peso leve, principalmente, ele é forte, mas o Duncan pode explorar essa brecha aí no grappling do Oki. E na segunda luta, meu doutor, a gente tem a Nora Cornoli, meu coração bate mais forte, contra a Jaqueline Cavalcante. Meu Deus do céu, essa menina não lutou ontem? Exatamente, a Jaqueline lutou há um mês e venceu o confronto dela e tá entrando aí no lugar da Germaine de Randami, que saiu da luta e ia enfrentar a Nora Cornola. E no caso aí é uma revanche, né? Elas já se enfrentaram, a Nora e a Jaqueline. A Jaqueline deu uma surra na Nora, foi a estreia da francesa no MMA, parecia uma luta de profissional contra amadora, e isso foi fora do UFC, né, obviamente, mas agora a Nora vem de 8 vitórias consecutivas, evoluiu muito desde então, mas a Jaqueline parece, mais pronta, mais habilidosa, tem um volume de golpes muito interessante aí, que foi onde ela venceu a Nora na primeira luta, deu knockdown, aplicou um volume de golpes muito grande, e eu acho ela a favorita para esse confronto, embora esteja pegando a luta de última hora. Lembrando que a Jaqueline é uma portuguesa brasileira, ou brasileira portuguesa, como prefiram. Luta com as bandeiras, com as cores, perdão, de Portugal, mas nasceu aqui na terrinha. E na sequência, o Daniel Barés contra o Victor Altamirano, o Barbie, luta equilibrada, hein? Cara, com toda certeza, Victor Altamirano tá vindo aí de um resultado contestável contra o Lipe Detona. É um lutador bem técnico, é um cara que tem uma base mais vindo do karatê, assim, mais saltitano. Ele se movimenta bem pelo octógono, ele tem iniciativa de queda, está enfrentando aí o Daniel Barés, que tem uma luta dentro do UFC, que foi justamente uma derrota acachapante para o Jafel Filho. Perdeu no primeiro round aí por finalização. Essa luta parece muito aqueles casos, tipo assim, nós contratamos esses caras e não sabemos muito bem o que fazer com eles. Então vamos colocar um contra o outro para ver se a gente pelo menos elimina um. Eu realmente tenho impressão dessa luta. E Barbie, na sequência, a gente tem a Daria Zelezniakova contra a Aileen Pérez. Dá para dizer que é uma luta equilibrada também? O Meloto acha que não, hein? O Meloto acha que não, bicho. O Meloto, assim, a gente conhece o Meloto. O Meloto tem aquele apetite por lutas complicadas. Mas a Aileen, cara, ela se destacou muito no mundo do MMA. Eu não tenho certeza se muito pelas habilidades dela de luta ou pelas habilidades dela de dança. Cara, tá pegando aí a Daria, que tem um cartel bem bacana, enfrentando lutadoras de não muito nome. Cara, eu acho que para essa luta aqui, cara, a Aileen é claramente favorita, realmente claramente favorita. Ela já pegou um nível de competição maior, pegou a Julizeline Edwards, a Lucy Podilova e venceu de forma incontestável ambas.
Mas sei lá, cara, eu ainda tô meio desconfiado em relação a ela. Eu acho que o Meloto, meu querido amigo Meloto, gosta de se complicar. Meloto, fale o que você quiser e já anuncia a próxima luta também. Bom, sobre essa luta da Aline Pérez contra a Daria, eu acho mal casada, para começar. A Aline vem de mais vitórias consecutivas, vem de 3, venceu lutadoras muito mais qualificadas, e a Daria venceu um confronto que, para mim, ela poderia ter perdido, inclusive, ela foi quedada 3 vezes nessa vitória dela, venceu um pouco mais pelo volume de golpes ali, mas assim, ela foi nocauteada em 2023, não é tudo isso. A Aline combina muito bem quedas com golpes também, e eu acho que não é... Ela vai vencer essa luta sim. E ela é uma menina forte, né? Exatamente. Ela teve uma luta aí recentemente que ela quedou 10 vezes a oponente. Então eu tô achando que essa luta vai ser resumida assim. Em pé, ela vai. Se não tiver vantagem, ela vai quedar e vai controlar lá. Bom, então a próxima luta vai ser entre o Taylor Lapilus e o Vince Morales. O Taylor é um lutador que lembra um pouco o William Gomis, que é difícil ele não se destaca tanto ele não é tão contundente e ele acaba anulando a contundência do adversário, sabe? É tipo difícil de lutar com ele. E o Vince Morales está voltando para o UFC, né? Ele foi demitido recentemente aí, mas conseguiu 5 vitórias consecutivas. Na última venceu o Hunter Azuri, inclusive, e está retornando aí, mas ele foi muito inconstante na primeira passagem dele no UFC. Eu vejo o Taylor como favorito mesmo, mas vamos ver, né? De repente o Vince evoluiu. E na sequência, a gente tem, veja bem, hein? Eu comentei que o Gabriel Miranda poderia ser o maior zebra do evento. Não é. A maior zebra do evento está nessa luta aqui. Ludovic Klein, o maior favorito do evento, contra a zebríssima, listrada Roosevelt Roberts. E aí, Barbie? Cara, tá certo. A odd tá certa. Não tem como a odd estar incorreta. O Roosevelt Roberts decepcionou toda vez que subiu o nível, perdeu várias lutas, não se desenvolveu da forma esperada. Enquanto isso, o Ludovic Klein tá vindo de várias vitórias consecutivas, mostrando um jogo muito mais bem encaixado, um cara extremamente atlético, com uma trocação muito dinâmica, muito poder de fogo, muita variação. É um dos meus trocadores favoritos dentro da categoria, inclusive. O negócio para mim é que desde as primeiras 3 lutas do Ludovic dentro do UFC, eu não consigo colocar tanta fé nele, sabe? Eu sempre fico receoso, mas a odd está certa, pelo que ele vem fazendo, a odd está corretíssima. O problema é o meu receio. E próxima luta, qual que é, Meloto? Conta pra gente aí. É entre o Omar Sy e o Daeun Jung. O Sy é uma promessa da França também, 10-0 no MMA, muito favorito para essa luta. Ele é mais grappler, ele gosta de quedar os adversários, simula ali uma troca e tenta buscar as costas para finalizar com um mata-leão. É o jogo dele, ele se baseia nisso. Não consegui ver muito mais dele em outras lutas aí. E o Daeun Jung, ele é um pouco mais completo, ao meu ver, que ele representa muito perigo na trocação também, e ele conseguiu também ter bons momentos no grappling contra alguns adversários aí dele no UFC. Teve uma luta aí que ele quedou quase 10 vezes também o oponente dele. Então, eu acho que vai ser um grande teste para o Sy aqui. Um grande teste para ele, bem adequado esse confronto aqui para ele. Esse favoritismo aqui tá muito em cima do cartel do Sy e da má fase do Jung. Mas o Jung tá pegando só tubarão. O Sy agora que vai começar a pegar eles. E fechando o card preliminar, a gente tem o Ion Cutelaba, por falar no lutador que não confiamos, contra o Ivan Erslan. Quem fala? Bom, eu posso falar também. O Ion Cutelaba, a gente já conhece mais, né? Já tá no UFC aí há um bom tempo, bem constante, né? Ele vai, às vezes, do céu ao inferno, nem tanto ao céu também, mas ele já venceu o Khalil Rountree, por exemplo, que vai disputar o cinturão com o Poitin, já nocauteou o Rountree. Já o Ivan, essa contratação por parte do UFC, ela foi muito voltada ao entretenimento, porque ele não tem tantos resultados positivos assim nos últimos anos. Ele vem de 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 lutas, mas ele é muito bom em pé, ele tem um poder de nocaute muito grande, ele lembra um pouco o Volkan Ozdemir, ele tem uma envergadura pequena e ele solta aquele swing, aquele mata-cobra, que às vezes parece até um pouco mais técnico do que parece, do que realmente é.
Porque o bracinho dele, como é curto, ele não vai tão longe assim. Mas é muito forte esse golpe dele. Ele vai tentar buscar um nocaute aí o tempo todo. Essa luta eu acho que vai ser muito interessante. Ela vai ser muito empolgante para quem gosta dessas lutas mais intensas aí, que não duram tanto tempo. Cara, é isso. Eu acho que você disse tudo, que essa luta foi casada pelo entretenimento. Uma possível luta da noite, porque são... Tipo assim, o Cutelaba, ele precisa de alguém que seja tão topeira quanto ele para poder entregar as lutas boas. O Cutelaba teve 2 neurônios que resolveram funcionar justamente na luta dele contra o Roundtree, como você bem lembrou, que foi quando ele resolveu ir para as quedas e para o ground and pound, e deu muito certo. Mas, no geral, ele é um dos caras mais topeiros que eu já vi trocando, e está enfrentando um cara que também é isso. Ataca sendo vulnerável, vai pra cima, às vezes nocauteia, às vezes é nocauteado. É a luta do entretenimento. Campo minado. Cavaleiros de Brutamontes, donzelas desdonzeladas, chegamos no campo minado. Vamos aos resultados do campo minado do UFC 306, O'Malley versus Dvalishvili. Tivemos o Barbie apostando no Raul Rosa Júnior, vencendo o Aoric Lang, check. Tivemos o Meloto vencendo o Ronaldo Rodrigues, apostando no Ronaldo Rodrigues vencendo o Ozzy Osbourne, check. E tivemos o Rampazzo apostando na Kathleen Souza vencendo a Yasmin Jauregui, check. Né? Então é isso, o Rampazzo que... Mentira! Mentira, rapaz! Como assim, rapaz? Errou! Perdeu, meu amigo, perdeu. O vagabundo acha que a gente esquece. Arregou. Seu capitão não esquece. Seu capitão não perdoa. Tragam os trompetes. Tragam toda a fanfarra, porque aqui nós teremos seu Fabiano Rampazzo pagando mix pela primeira vez na história dos 3 tapinhas. Yasmin, qual o seu problema, cara? Como é que você me vence aquela luta, cara? Pelo amor de Deus! Pelo amor... É isso, errei. O impossível aconteceu. Caiu um invicto. John Jones e Khabib Nurmagomedov que se cuidem. Ninguém é invencível. Errei, vou pagar o mico. Teve um mico lá atrás, sugerido aqui por um inscrito, que era para fazer uma lista de top 5 colírios masculinos. Os 5 lutadores homens mais bonitos do UFC. E aí, cara, eu passei alguns dias pesquisando, foi difícil. Por que foi difícil? Porque eu sou exigente. Eu queria fazer uma lista com 5 gatos. Gatos. Bonitinho, tá? Não. Homens bonitos. Homens que eu pegaria. É isso, essa é a luta, essa é a lista que eu construí. Vamos a ela. Vou deixar vocês babando com a minha lista aqui, hein? Vamos lá. Não está exatamente numa ordem de beleza, porque é tanto homem bonito que seria difícil colocar um ranqueamento entre eles. Mas a lista dos 5 é a seguinte. Stephen Thompson, imagine esse homem engravatado. Imagine esse homem andando no shopping. Você olharia para ele. Na sequência, Vitor Petrino, esse moreno mexe com o coração de todos nós. Stephen Thompson, Vitor Petrino, e depois tem, cara, o Ilia Topuria é um perfeitinho, né? É um gatinho também, vamos falar a verdade, né? Ilia Topuria é porradeiro, bom de muque e também é um cara muito bem arrumado. Na sequência, o quarto da lista, aqui o meu coração bate mais forte mesmo por vários motivos, Jailton Malhadinho. Uau, que homem, que lutador, que espécime humana. E depois, o que para mim seria o primeiro, eu tenho dificuldade de ranquear todos eles, mas esse aqui, cara, eu vou te falar uma coisa, quando tem luta desse cara, eu faço minha mulher sair da sala. Não veja este homem, não quero comparações. Paul Craig, o Barbie discorda. Eu acho o Paul Craig. Palhaçada. Ele é o galã. Eu acho que é o lutador mais bonito da história do MMA. Você tá usando alucinógenos, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Ele é um gato mesmo. E eu quero dizer o seguinte: eu quero aproveitar esse momento e esse mico
que eu tô pagando, para deixar Carlos claro... Condit, Luke Rockhold, George St. Pierre, e você me vem com Paul Craig, o lutador... Não, você tá de sacanagem. Barbie, é importante lembrar que eu me ative na lista em lutadores ativos. Você falou um lutador mais da história do UFC. Ó, te meto a mão na face. Ok. Você jura por Deus que você acha o St. Pierre mais bonito que o Paul Craig? Que isso, bicho? Se o St. Pierre me olha torto, ele tem perigo disso acontecer, porque eu moro na mesma cidade que ele, viu? Se eu passo por ele, ele me olha torto. Rapaz, leva pra casa. Deixa eu falar. Eu quero aproveitar esse mico que eu tô pagando aqui e condenar podcasts vizinhos que ficam com piadinhas homofóbicas o tempo todo. Tô chamando pra briga mesmo, tá? Vivemos uma sociedade plural, né? Somos um podcast progressista, aqui 3 tapinhas, eu, Meloto e Barbie, né? Então, ninguém tem problema aqui em dizer que acha um homem bonito, que acha um homem atraente, sentir atração por homem não é motivo de vergonha para ninguém, né? Não tem que ser. E eu sou muito bem casado com uma mulher, sou um heterossexual convicto, mas tenho um profundo prazer em abraçar e beijar meus amigos, e não tenho dificuldade nenhuma em admitir a beleza de pares do meu gênero. É isso, a lista está feita com muito orgulho. Algum de vocês quer acrescentar alguma coisa? Só ia colocar aí da história, aí se fosse da história, não poderia deixar o Ricardo Arona de fora dessa lista aí da história do MMA. Porra, talvez seja o lutador brasileiro mais galã, realmente, né? Não, pois essa aí também é complicada. Mas eu queria constar aqui, porque a gente estava num debate muito acalorado antes de começar o podcast a respeito dessa parada, e o Rampazzo me vem, não, prestem atenção, soldados, prestem atenção, o Rampazzo me vem e fala que ele acha que o Vettori é mais bonito do que o Borrachinha. Fico pra morrer, bicho. Fico pra morrer, esse Green Gash safado. Não é possível, cara. É só porque o cara é italiano. Não tem nenhuma outra justificativa. Não tem nenhuma outra justificativa. Ele falou que o Borrachinha tem a lata amassada, cara. Não, desculpa, cara. Assim, o Borrachinha tem um físico invejável mesmo. Assim, tem um corpo que faz a gente suar. Mas ele tem a cara cansada, hein, malandro? Ah, não, cara. A cara ali é cansada. O Borrachinha, desculpa, cara. Joga a bandeira do Brasil na tua cara que eu vou pra cima. Mas fora isso, não dá não, cara. O Vettori é mais bonitinho. A gente ficou, eu e o Barbie, a gente ficou 5 minutos brigando aqui para quem era mais bonito, o Borrachinha ou o Vettori. Olha o nível, né? Olha o que é a falta de trabalho que faz na vida dos seres humanos. Nem para definir o vencedor de Benoit Saint-Denis, Moicano, perdeu tanto tempo discutindo sobre isso. Não, o comprometimento aqui é outro nível. Você me vem falar que o Borrachinha tem a cara cansada, o Vettori tem uma cara que exibe todas as surras que ele já tomou no UFC, você me entendeu bem? Ele tem aquela cara. Olha, convido não apenas as donzelas e as desdonzeladas, mas os cavaleiros e brutamontes, por favor, a comentar este meu mico, digam o que pensam disso tudo e, por favor, joguem as suas listas de colírios masculinos aqui abaixo. E vamos seguir. Ainda no campo minado, né? Afinal de contas, a gente precisa dar agora os palpites deste evento, o UFC Paris. Começando com você, Meloto. Qual que é o teu palpite? Quem vai se sagrar vencedor com certeza neste evento? O meu palpite vai ser na Ailin Pérez vencendo a Daria Zelezniakova. Bom, vamos acompanhar. O Barbie está desconfiado. E você, Barbie, tá indo de quem? Cara, como eu já dei o spoiler aqui, eu tô indo de Joanderson Brito vencendo o William Gomes. Bora, Joanderson. Eu acho que o receio do Igor também é o meu receio, é que ele morra no gás. Mas, pelo amor de Deus, não morreu no gás contra o Shore, não morreu no gás contra o Pierce. Não vai morrer agora, não. E o meu palpite, eu quero esclarecer uma coisa e jogar uma pergunta rapidinho. Porque a gente sempre se reveza na ordem, né? Para ser justo. Dessa vez eu fui o terceiro a escolher. E quando eu fui olhar, eles tinham escolhido os vencedores. Tava lá, o maior favorito estava disponível, que é o Ludwig Klein, vencendo o Roosevelt Roberts.
Falei, cara, será que tem uma casca de banana aí? Por que esses malucos escolheram essa luta? O Barbie já explicou, tem uma certa desconfiança ali. E você, Meloto, por que você foi na Ailin e não no Ludovic? Eu fiquei na dúvida, inclusive, entre os dois, mas eu fui na Ailin porque eu acho que a Daria representa menos risco. Eu não vejo a Daria nocauteando a Ailin Pérez de jeito nenhum, mas eu vejo, de repente, o Rosen Roberts acertando um pombo aí, ele tem mais poder de nocaute. E o Clean, Pelo amor de Deus. em alguns momentos, ele já me decepcionou no UFC. Pelo amor de Deus, você já pensou se acontece uma zebra de novo? Aí a coisa começa a complicar para mim no placar geral, hein? Pelo amor de Deus, hein, Ludovic? Bom, não tem tempo de anotar. Eu repito, Ludovic Klein vencendo Russell Roberts, Ailin Pérez vencendo a Daria Zelezniakova e o João Anderson Brito Tubaroníssimo vencendo o William Gomi. Vai estar ali também nos stories dos Três Tapinhas no Instagram, @3tapinhas, segue a gente lá. Meloto, chegou a hora do seu baú, abra ele pra gente. Bom, meu baú agora dessa semana, aproveitando esse confronto entre o Renato Moicano e o Benoit Saint-Denis, eu trouxe aqui um retrospecto do Brasil versus França no UFC. Todos os confrontos entre Brasil e França no UFC, quem venceu mais aí? Né? Vamos recapitular a história. Foram 20 duelos, começando pelo primeiro, que ocorreu em 2007, Assuério Silva, o brasileiro enfrentando o Chico Congo. Congo venceu por decisão unânime. Em 2010, o Luiz Banha enfrentou o Cyril Diabate. O Diabate ganhou por nocaute no primeiro round. 2-0 para a França aí, hein? Em 2014, o Ronaldo Jacaré enfrentou o Francis Carmou. O Jacaré venceu por decisão unânime. Ainda em 2014, o Thales Leites também enfrentou o Francis Carmou e nocauteou o Carmou no segundo round. 2-2 aí, hein? Em 2015, o Arley Alves enfrentou o Nordine Taleb. O Alves venceu por finalização no segundo round. Eu vou deixar para falar o placar no final, vou manter o mistério, tá? Sérgio Moraes, em 2015, venceu o Michael Lebow por decisão unânime. Aí, em 2016, o Eric Silva enfrentou o Nordine Taleb e o Taleb nocauteou o brasileiro. Ainda em 2016, o Leandro Issa enfrentou o Taylor Lapilus, que vai lutar agora nesse evento. O Lapilus, na oportunidade, venceu por decisão unânime. Em 2018, Cláudio Silva, o Cláudio Hannibal, enfrentou o Nordine Taleb e finalizou o francês. Em 2019, o Rafael Bebezão Pessoa enfrentou o Cyril Gane na estreia do francês no UFC. O Gane finalizou no primeiro round. Em 2020, o Cyril Gane enfrentou o Júnior Cigano, o brasileiro, e o francês nocauteou no segundo round. Foi de forma polêmica lá, mas enfim. 2021, Eliseu Capoeira enfrentou o Benoit Saint-Denis na estreia do francês no UFC. O Capoeira venceu por decisão unânime. No mesmo ano, a Tabata Ricci enfrentou a Manon Fiorot e perdeu por nocaute no segundo round. No mesmo ano, o Rodrigo Nascimento enfrentou Alain Baldot. Originalmente, o brasileiro nocauteou, mas caiu no doping e a luta foi no contest. Ainda no mesmo ano, em 2021, a Mayra Bueno Silva... Vai entrar com vitória de um brasileiro ou não, no seu placar final? Não, essa ficou empatada. Essa não teve ponto para ninguém, na verdade. Ok. Ainda em 2021, a Mayra Bueno Silva, Mayra Chitara, enfrentou a Manon Fiorot e a Fiorot ganhou por decisão unânime. Aí em 2022, o Gabriel Miranda, que está no evento de hoje, enfrentou o Benoit Saint-Denis e o Saint-Denis nocauteou no segundo round. Ainda em 2022, a Jennifer Maia lutou contra a Manon Fiorot e a Fiorot ganhou por decisão unânime. E em 2023, no ano passado, o Ismael Marreta lutou contra o Benoit Saint-Denis e foi finalizado no primeiro round. A Josiane Nunes lutou contra a Zara Fiar e venceu por decisão unânime dos juízes. E em 2023 ainda, a última luta entre um francês e um brasileiro, o Thiago Moisés lutou contra o Benoit Saint-Denis e o Saint-Denis nocauteou no segundo round. O Meloto, você falou que você ia falar o placar no final. Vai falar agora. Eu não consegui contar aqui, mas fiquei com a sensação que deu França, hein? Bom, é isso aí. Placar final, Brasil, 7 vitórias e a França, 12 vitórias.
Caraca! Chupa essa manga, ô fanista! E aí agora fica a pergunta, será que o Moicano e outros brasileiros, ali, o João Anderson Tubarão, por exemplo, vão diminuir essa distância? Né? A França, nas Copas do Mundo contra o Brasil, tem sido um carrasco, né? Será que no MMA isso vai ser assim? Me fala disso. Vamos aguardar. Que terror. Chegamos ao final de mais um episódio 3 Tapinhas. No final tem sempre aquele tapinha de despedida. Eu vou ser o segundo a dar. Meu tapinha. Quem é o primeiro? Eu posso ser o primeiro. Vamos lá, então. O meu tapinha nessa semana vai nas costas. Eu não costumo dar tapa nas costas, mas eu tenho que dar nas costas do Mirko Crocop, porque nessa semana ele completou 50 anos e cara, a gente esquece muito do passado, eu gosto de relembrar. Tá aqui um lutador que foi um dos maiores pesos pesados da história. Claro, as conquistas, ele falhou um pouco, mas ele marcou uma geração, marcou época no Pride, ali foi um top 3 ali durante anos, venceu o Pride GP 2006 ali, peso aberto, peso livre, né, entre todos os lutadores do Pride. Cara, perna esquerda, perna direita hospital, perna esquerda cemitério, tinha aquele lema, né, um dos maiores kickboxers da história também. Então assim, ó, fica aqui meus parabéns, tapinha nas costas do Crocop, que inclusive foi homenageado no Glory, lá ele esteve nesse evento no final de semana. Vários jornalistas, lutadores homenagearam ele lá, fizeram um vídeo, enfim, e tá aqui também eu fazendo essa homenagem a ele. Parabéns, Mirko Crocop, 50 anos aí, e grande ídolo aí pra muita gente, pra mim também. Ótimo tapinha, Meloto, eu também vou arregar, tá? Vou de tapinha nas costas. Arregou. Do Renato Moicano. Veja bem, hein? Eu concordo com o palpite do Barbie. Eu acho o Saint-Denis favorito, acho que o Saint-Denis vence essa luta. Por que o meu tapinha nas costas vai no Renato Moicano? Cara, o que esse menino fez com a carreira dele é impressionante. É digno de nota. E foi total responsabilidade dele. Foi o mental dele, foi a atitude dele, foi o repertório adquirido dele, um cara que fala bem inglês, que se expressa muito bem em português também, que conseguiu chamar a atenção, criou uma narrativa muito convincente. Engraçado, quando ele começou com isso, eu não botei muita fé, mas ele dobrou a aposta, sempre muito articulado. Ouso dizer até que talvez tenha até mais fit nos Estados Unidos do que no Brasil. Foi ganhando um protagonismo por conta dos discursos, das falas nos finais das lutas, aliados a vitórias dentro do octagon. Isso é digno de nota. Não é apenas um falatório, uma estratégia marqueteira. Né? Alguma coisa aconteceu no treinamento do Renato Moicano também. Ele melhorou também como lutador. Né? E aí entrou a autoconfiança, que eu mencionei aqui, virou uma alquimia, uma amálgama ali que forjou um lutador especial. Assim, impressionante. Não me surpreenderia se ele venceu o Saint-Denis nesse sábado. Em que pese que parte do discurso dele nem fala muito ao meu coração, né? Uma ode aos policiais americanos e tudo e tal. Não morro de amores muito por esse discurso, mas eu chancelo e reconheço a competência, a versatilidade, a inteligência, o poder de articulação do Moicano, e repito, né, associado a um crescimento técnico, físico. Parabéns, cara. Perdendo ou ganhando esse sábado, parabéns. Você fez uma coisa com a sua carreira que eu não apostaria. Sim, eu achei impressionante e acho que serve de exemplo para muitos lutadores brasileiros aí. É isso, tá aí dado e justificado o meu tapinha nas costas do Moica. O meu tapinha aqui também vai ser um tapinha nas costas. Os 3 dando tapinha nas costas. Que momento. Mas é porque não teve evento semana passada. Então a gente se perdoa. Mas meu tapinha vai nas costas do Reinier de Ridder, que é a mais nova contratação do UFC. Foi anunciada hoje, inclusive. Para quem não sabe, Reinier de Ridder foi um O senhor deveria dar tapinha nas costas do Dana White, então. Não, é porque, para ser sincero com você,
Sendo bem sincero, eu não acho que é uma contratação tão boa assim. Eles pegaram um cara no pior momento da carreira dele. 34 anos, vindo de uma... Tipo, então, o senhor se decida, a contratação foi boa ou não foi boa? Ô, mas você não deixa eu explicar, ô filho da capeta? O que é isso? Foi boa justamente porque o cara, no pior momento da carreira dele, vindo de uma vitória nas últimas 3 lutas, sendo 2 derrotas acachapantes por nocaute, ele conseguiu o contrato com o UFC, não só conseguindo o contrato com o UFC, mas se esquivando desse contrato com o One. E para quem não sabe, o One tá ficando com uma reputação muito baixa entre os lutadores, de que eles não oferecem lutas para os lutadores, eles não pagam direito, eles tentam limitar, eles tentam impor a sua vontade nas academias. Então, o que eu achei legal aqui é que o Reinier, ele teve ofertas do UFC e do One bem cedo na carreira dele, resolveu ir para o One, foi extremamente bem sucedido, e agora ele conseguiu um contrato com o UFC, que obviamente é a maior organização do planeta. Então eu só fico pensando, pô, esse cara venceu em termos de negócios, em termos de fazer da carreira dele um negócio, porque ele está com 34 anos de idade, como eu falei, não está no melhor momento da carreira dele, e ainda assim agora ele conseguiu um contrato direto com a maior organização do planeta. Não teve que passar por Contender Series, não teve que passar por nada. Assinou o contrato, vai estrear direto dentro do UFC. Então, para mim, tá nas costas dele. Eu achei a decisão aqui do Dana White um pouco questionável, mas ter o Reinier dentro do UFC vai ser espetacular. Muito bem, senhoras e senhores, cavaleiros e brutamontes, chegamos ao final desse podcast, um podcast com 3 tapinhas nas costas, versão paz e amor de 3 tapinhas. E na quinta-feira que vem, sim, senhores, sim, senhoras, estaremos aqui de novo. Aquele beijo. 3 tapinhas.